Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Karen e eu vou explicar para vocês a segunda parte de equações de segundo grau, a parte 2, tá? O que a gente vai aprender a fazer hoje, pessoal? A gente vai aprender a resolver essas equações aqui, ó. Aqui eu tenho 6 equações diferentes, tá? Mas são equações de segundo grau incompletas, lembra? As completas têm 3 termos, lembra? Elas têm x ao quadrado, né? Aí depois tem um termo só com o x e tem um outro termo sozinho. Essas aqui, ó, se elas têm 3 termos, tanto que na aula passada vocês aprenderam a reconhecer o A, o B e o C, lembra? Essas aqui são as completas. As de hoje, se vocês observarem melhor, elas têm só 2 termos. Que tá depois do igual é outra coisa, tá? Então, aqui tem 2 termos, tem o x ao quadrado e o número sozinho, 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 só que ele já tá lá do outro lado, x ao quadrado e o número sozinho, x ao quadrado e o número sozinho, certo? Então, na verdade, a gente vai aprender hoje a resolver essas equações incompletas, tá certo? Então, aqui, ó, pessoal, como que a gente vai resolver, certo? A prof vai colocar bem pertinho para vocês verem bem certinho como é que faz. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 25 igual a 0. Lembram das equações de primeiro grau? Que a gente resolveu tanto lá, que a prof insistiu no 7º ano, insistiu no 8º ano. A gente começou o 9º ano vendo equações de primeiro grau, porque agora a gente vai precisar daquele esquema de resolução, tá? Então, a equação de primeiro grau era aquela que era x para um lado e número para o outro, lembra? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer agora. X ao quadrado de um lado. Quem vai separar vai ser o igual. E aqui, ó, o menos 25, ele vai passar lá para o outro lado, mais 25. Lembra disso? Agora, o que a gente vai fazer? Tem o x ao quadrado igual a 25. Bah, prof, o que eu faço agora? Qual era a operação inversa da potenciação? A operação inversa da potenciação, que aqui, ó, é a raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder tirar esse ao quadrado daqui, a gente vai fazer e passar a raiz quadrada para cá. E agora, vocês sabem resolver. X igual a raiz quadrada de 25, x igual a 5. Só que também pode ser menos 5. Então, a resposta correta desta equação de segundo grau incompleta é x igual a mais 5 e x igual a menos 5. Tem um outro jeito de escrever, tá? Mais ou menos 5, certo? Certo, pessoal? Então, essa daqui é a resposta, ó. X igual a mais ou menos 5 é a resposta dessa equação de segundo grau, certo? Normalmente, existem 2 resultados, né? Um resultado positivo e um resultado negativo para equações de segundo grau, tá? Agora, nós vamos para cá, pessoal. O que tá acontecendo aqui, ó? X ao quadrado igual a 1. Essa daqui é como se fosse essa partezinha aqui, ó. O 1 já tá lá do outro lado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse 2 dali de cima. Para tirar esse 2 dali de cima, a gente tem que passar a raiz quadrada para cá. X igual a raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? É 1, né? Então, x igual a mais ou menos 1. Simples assim, pessoal. Precisa treinar muito essas aqui, tá? Vamos fazer essa daqui, ó. Não, vamos fazer essa. 2x ao quadrado menos 18 igual a 0. O que a gente tem que fazer, pessoal? Número para um lado, x para um lado, número para o outro. Então, 2x ao quadrado fica aqui. O igual separa, né, a equação no meio. Esse menos 18, quando ele pular para depois do igual, ele vai ficar mais 18.
certo? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o x sozinho. E esse 2 que tá aqui do ladinho, passa aqui para baixo, dividindo. Lembra que a gente fazia igualzinho nas equações de primeiro grau? X ao quadrado igual a 18 sobre 2. Só que 18 dividido por 2 vai ser x ao quadrado igual a 9. Agora é fácil. Para tirar o 2 dali de cima, eu tenho que botar a raiz quadrada aqui do outro lado, porque é a operação inversa da potenciação é raiz quadrada. E agora todo mundo sabe resolver. X igual a mais ou menos a raiz de 3. Por quê? Porque 3 é a raiz quadrada de 9. Certo, pessoal? Então, esta é a resposta, x igual a mais ou menos 3. Agora, vamos para a seguinte. 7x ao quadrado menos 14, é parecida com essa, né? Olha o que a gente fez. 7x ao quadrado fica do ladinho de cá. Este menos 14 vai pular lá para o outro lado, né? E vai ficar mais 14. Vou deixar o x sozinho. Esse 7 passa aqui para baixo, dividindo. X ao quadrado igual 14 dividido por 7 dá quanto? Vai dar 2. 2 e 7 dá 14, né, galera? E agora, pessoal, para a gente tirar este quadrado daqui, operação inversa da potência é a raiz quadrada. Opa, a prof esqueceu aqui, só um pouquinho que eu vou apagar. Pronto. Raiz quadrada de 2. Muito bem. Mas a raiz quadrada de 2 a gente sabe como fazer? Não, né? Então, vai ficar x igual a mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. 2 resultados para a equação de segundo grau. Feito, pessoal? As outras eu vou fazer no próximo vídeo. Um beijo!